Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Já estou na terceira tentativa de gravar o vídeo, porque eu começo a gravar e a vizinha começa a gritar com o cachorro dela. Aí eu tenho que cortar a gravação. Vamos lá, que eu acho que agora o negócio acalmou. Olha como é que está o clima aqui em Apucarana, no norte do Paraná. A gente está tendo uma onda intensa de calor e agora parece que a temperatura vai cair com a possível chegada de uma frente fria e chuva. Bom, que bom, porque as plantas agradecem. Eu não preciso regar, que hoje seria o dia de regar, mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Quero falar com vocês sobre a cobertura que fiz para as suculentas. Essa cobertura gera muita dúvida nas pessoas e muitas me mandam direct lá no Instagram ou até mesmo aqui no YouTube pedindo para eu mostrar e falar como é que foi feito. Então olha só, vou mostrar para vocês de cima. Essa é a visão que tenho, só para vocês entenderem. Aqui tem uma escada, tá? Então a minha casa, eu saio da lavanderia e aqui tem uma escada e eu vou para a parte do fundo, que é essa parte mais baixa. Então eu consigo ter essa visão da parte superior. E aí como é que foram feitas então? Bom, essa estrutura é a mesma estrutura da escada, é o metalão, olha só. Tá? É a mesma estrutura do metalão, que é a mesma estrutura da prateleira, só que mais grosso, óbvio. E aí então pintada de preto. Eu pedi para fazer essas traves, elas são em L, então aqui ela tem acho que 5,5 metros de comprimento e na largura tem 7,5 metros que dá essa cobertura. Então acho que são 5,5 metros ou 6 metros por 7,5. E então foram feitas essas traves. Aqui foi feito um suporte, onde esse suporte foi fixado na parede e então a trave foi encaixada nele. E na sequência, então, seguindo até lá a outra ponta, vou descer para mostrar para vocês. A outra ponta, então, é um L. E aí fez também a mesma coisa. E esse L encaixa numa base aqui no muro. Olha só, foi feita essa estrutura, não sei se vocês conseguem observar. Aqui tem uma estrutura que ela encaixa o ferro e ele foi parafusado aqui. Então, é um L, é uma trave em L. Poderia ser em U também, mas como eu precisava baratear o processo, então eu optei por não descer lá na parede também. O sombrite que eu uso é um sombrite 50% de proteção. Onde é que eu comprei esse sombrite? Comprei isso na Shopee, mas também no Mercado Livre tem, que é o mesmo desse que está aqui sobre o berçário. 50%, ele é um plástico e ele ajuda bastante a proteger as plantas. Como é que eu fixei? Deixa eu voltar então para tentar mostrar para vocês. Acho que eu consigo mostrar mais aqui perto. Um minuto, gente. Olha só, aqui eu amarrei com aqueles lacres. Eles vão chamar de enforca-gato, mas são presilhas de lacre, tá? De vários tamanhos. E aí a dica que eu dou para vocês. Ali não havia nada que eu pudesse fixar o sombrite, então eu estiquei um arame de fora a fora, de uma ponta a outra deste lado, e aí então sob ela eu enrolei uma parte do sombrite. Indico que façam isso, enrolem, tá vendo? Fiz um canudinho aqui do sombrite no arame e então coloquei os lacres. Por que fazer isso, gente? Para não esgarçar o sombrite, senão ele vai ficar uns buracos. E eu fiz isso também em todas as outras partes. Olha só, volto eu lá na ponta, um minuto. Aqui, olha só, fiz a mesma coisa, tá vendo? Fiz um canudo com um sombrite e então coloquei as presilhas. Outra dica, gente, como a estrutura é muito grande, eu tive um pequeno problema já logo no primeiro dia. Então, quando o serralheiro saiu daqui com a estrutura pronta, eu fui colocar o sombrite. E aí aconteceu o quê? Como eu estiquei o sombrite, as pontas, essas traves da ponta e da ponta de lá, elas entortaram, porque o sombrite puxou elas.
Porque a princípio eu não tinha essas traves nem aqui no meio, que é essas barras mais finas aqui, e nem lá na ponta, aquela outra barra. Então era uma barra grande, sem nada que desse suporte. E aí então acabou que entortou a estrutura. Deu uma chuva de vento no dia que eu coloquei o sombrite e foi o caos. Precisei tirar todo o sombrite, pedi para o serralheiro então fixar essa barra aqui no meio, de fora a fora, e também ali na ponta, de fora a fora, chegando do outro lado. Dessa forma então travou, e aí dá sustentação para que elas não entortem. Então aqui eu tenho a outra ponta, ela não entorta, como vocês podem observar. Quando a gente olha a outra ponta, e então isso acaba dando a sustentação devida. E aí também me perguntaram, é caro? Gente, eu paguei, à época que fiz, R$ 2.500 só nas traves, que foram ao todo 7 traves. E esse serviço que acabou sendo acrescentado, o serralheiro fez por conta. Eu acho que ele me deu de brinde porque eu tinha ferro com ele. Por que eu tinha ferro? Porque eu não sei se vocês vão lembrar, lá no canto da suculenta da minha outra casa, eu tinha uma armação e eu trouxe ela pra cá e pedi para ele desmontar. E a partir daquela armação foi que ele construiu para mim essas bancadas, que também são de ferro metalão. Eu fiz elas em degrau, 2 degraus, né? Ela tem uma largura de mais ou menos 30 centímetros, o que comportam 2 vasos. E aí ficou dessa forma também. Bom, que mais que eu tenho para falar para vocês? Sobre a questão da estrutura. Se for fazer uma estrutura grande, sempre usem traves, tanto no meio quanto na ponta. Quando for prender o sombrite, enrolem as pontas para que ele não esgarce. Não pode você deixar um espaço vazio, por exemplo, sem uma armação, sem uma estrutura. Como ali eu não tenho ferro, então foi necessário esticar um arame. Usem sempre uma pintura que não permita que o ferro, ou que impeça que o ferro enferruje. Aí o sombrite acho que vai a critério de cada um. Se vocês quiserem mais proteção, então pode aumentar o filtro. Para mim aqui 50% é o suficiente. Eu comprei já o sombrite, outra dica importante. Eu comprei o sombrite desta largura, ele tem 8 metros de largura, então não tem emendas pelo comprimento exato dessa estrutura. Isso facilita muito o fato de não ter emendas, porém é bem mais difícil para você conseguir colocar o sombrite sozinho, que foi o que aconteceu comigo. Eu coloquei sozinho, mas tirando isso, deu tudo certo. Bom, gente, acho que o básico que vocês precisam saber é isso. E olha só, aqui, ó, não sei se vocês observarem, nas pontas e nos meios, ali e lá no final de todas as traves, eu pedi para colocar uma argolinha, tá vendo? Tem uma argolinha de ferro, olha. Por quê? Porque aqui, ó, se eu precisasse esticar o arame, e como foi que aconteceu, facilitaria para mim. Então, de fora a fora, em todas as traves, eu tenho essa argola. E observem que no meio também, bem como na ponta. E essa é a minha estrutura. Eu gastei mais ou menos uns R$ 3.000 entre lacres, a estrutura e o sombrite também. Acho que é mais ou menos isso, gente. Espero que quem estava em dúvida, que eu tenha conseguido responder. Pra gente se despedir, mostro pra vocês como é que estão as minhas filhotonas antes de começar a chuva. E depois elas vão ficar muito mais bonitas e muito maiores. E isso acaba me causando um outro tipo de problema, porque eu já não estou tendo mais espaço aqui. E essa árvore é quem está me causando todo o transtorno, porque ela está muito grande. Eu pedi para um jardineiro vir amanhã fazer a poda dela.
mas eu não sei se ele vai conseguir por conta dessa previsão de chuva. E aqui estão as minhas bonitas. Gostaram do vídeo? Curtam, compartilhem. Abraços e até a próxima, gente.